Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal do Gnóstico, né? A gente está estudando uma série de assuntos referentes à gnose, principalmente estudando aquilo que a gnose pode abrir a sua mente, a sua consciência, as suas ideias, né, a respeito de toda essa realidade que nós vivemos, né? E nós já abordamos o aspecto, né, da, dos seres humanos na Terra, a origem, porque no fundo, as grandes crises da humanidade estão relacionadas ao não saber de onde veio, né, o que se está fazendo aqui e para onde se vai. Tá? As teorias levantadas do pós-morte não fazem muito efeito na grande maioria da população. Tá? As pessoas estão saturadas de ideias de purgatório, de inferno, de céu, de umbral e por aí vai. Tá? A reencarnação é um grande engodo dos, dos arcontes para aprisionar pessoas, né? E a gente continua se perguntando qual será o futuro dessa civilização, né? Dessa humanidade. E isso também coaduna com os acontecimentos recentes de aparecimento de objetos ou voadores não identificados, ou agora com a sigla WAP, né? e, e tudo que está se vendo por aí. Tá? Muito bem, antes da gente continuar o assunto, eu gostaria de convidar você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal. E se você quiser ser um parceiro mantenedor desta missão, desta obra, deste trabalho, ajudando a gente, você pode fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Por favor, eu peço a você que você estenda suas mãos e ajude a gente, tá bom? Forte abraço. Desde já eu agradeço, tá? Muita prosperidade para você que vai atender esse pedido, esse apelo, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Eu até deixei aqui atrás, né, no quadro, a, toda essa questão aqui, né, explicando muito bem, didaticamente, como é que você entende, né, toda essa realidade metafísica, protometafísica, física, essas questões de espírito, alma e corpo, né, tem as questões da natureza fractal, moroncial e factual, né? Enfim, tá? Tem várias coisas que é preciso ser observada quando a gente estuda a gnose, principalmente a gnose cristã, pessoal, que é aquela que eu me dedico, tá? Peço desculpa para as pessoas, mas aqui assim, a gente pode citar, né, o hermetismo, a teosofia, mas não é algo que a gente aqui se dedique a isso, tá bom? Porque tem muitas coisas que a gente assim, não. Eu sou muito sincero, né? Tem coisas que quando eu não concordo com alguma coisa, mesmo quando eu trago textos aqui, eu costumo fazer a refutação do texto, porque para mim aquele conteúdo traz um certo, em alguns aspectos, traz um sentido para as pessoas, tá? Muito bem. Ainda analisando a situação da, dos humanos, né, de como os gnósticos interpretavam o surgimento
dos humanos, lembrando que exatamente aqui no quadro o tipo primeiro Adão, ou primeiro antropos, segundo antropos, terceiro antropos, eu já expliquei para vocês, né, que, que essa situação decorre, né, é decorrente, tá, de, diríamos assim, de determinadas situações, ok? E é importante a gente deixar claro para vocês que ninguém aqui está desfazendo de qualquer outra crença que tenha por aí. Agora, veja, eu preciso ser quem sou, tá? Esse negócio de fingimento em frente à câmera e dizer uma coisa e fazer outra não é o meu perfil até como pessoa, tá? Até como pessoa. Eu sou muitas vezes criticado aqui na minha cidade e chamado às vezes até por algum de sincerismo, né? Que eu sou muito demais sincero e a gente precisa não pode ser muito sincero nessa terra, porque ah, né, principalmente os políticos aqui da minha cidade não gostam muito de mim, né? Porque a gente sabe que a política é feita de coisas que boas, mas também de coisas desagradáveis, né? Então, tipo assim, né, Santo Agostinho tinha uma frase que dizia o seguinte: mais vale as críticas porque me corrigem, tá, do que as bajulações que me corrompem, tá? Ou os elogios que me corrompem. Então, eu acho que as pessoas precisam entender o seguinte, que o mundo está passando por um processo de transformação. Eu digo mundo, eu não digo planeta, tá, pessoal? Eu sempre uso esse termo porque é bem mais profundo do que você falar planeta, tá? Que na verdade não é planeta, é boleta, tá? Planeta vem de plano, né? Esfereta também pode ser chamado, né? Então, desculpa, mas é verdade, pessoal. Não tem por que você dizer que a Terra é redonda e dizer que a Terra se chama planeta, né? Então, nós precisamos entender. Pode ser chamado de orbita também, que é um orbe, né? E assim por diante. Então, nós vamos dar uma olhada em alguns aspectos do texto que a gente está lendo, mas nós vamos dar um saltozinho para uma outra coisa interessante, que a gente vai ver nesses, em alguns outros textos. Tá? A gente tem pesquisado muito, tá? Mas muito mesmo. Tá? A gente se dedica mesmo a isso. A gente não brinca com relação à questão da gnose. A gente procura artigos, às vezes alguns estudos que saem na Alemanha, na russo, tá? Textos italianos, enfim, tem muita coisa. E aí a gente coloca para traduzir, depois a gente vai olhar, né, e ver o que realmente tem ali de excelente para contribuir com vocês, tá bom? Vamos lá. É, todo mundo sabe que, e aí eu vou entrar aqui num assunto, que muitas vezes as pessoas, alguns escritores, inclusive, é, 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 confundem aqui na questão dos gnósticos, ou melhor,
da questão das tabuletas da Suméria, algumas pessoas confundem o Adapa com o Adamu, achando que são os mesmos, é o mesmo, não é. Tá? E de acordo com os textos cuneiformes, o Adapa foi o ser mais bem-sucedido. Não é? Ele foi mais bem-sucedido que Adamu, apesar do autor aqui estar dizendo que eles são a mesma coisa. Né? Eles não têm nenhuma relação, não é? Dentro dos textos sumérios acadianos, ok? Vou passar aqui, vamos mais para cá, ok? Aqui, vamos ver o que tem para cá, não é? Então, aqui nesse texto, é muito importante, esse texto que eu estava realmente procurando, quando eles vão falar do Adão, do homem andrógeno imortal, eles vão falar o seguinte, tá? O homem andrógeno imortal é uma figura que encapsula a totalidade, tá? É encapsula mesmo, né? A totalidade do ser humano, unindo em si a polaridades masculinas e femininas, por isso ele é andrógeno, tá? Algo que remonta aos conceitos esotéricos profundos sobre a natureza da alma e da criação. Este homem é descrito como imortal, o que sugere que sua natureza transcende a morte e a limitação do corpo físico, representando um estado divino de existência. Tá? Em muitas tradições místicas, o ser andrógeno é visto como um símbolo da unidade original, antes da divisão das polaridades que caracterizam a dualidade no mundo material. Ele representa a totalidade e a perfeição do ser. Tá? Uma imagem de uma humanidade primordial antes da fragmentação. E aqui nós precisamos fazer uma observação. Tá? Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando se cria o ser humano, os Elohim fazem a criação do ser humano, o que é que a gente observa ali? Os Elohim criam e ali dizem apenas macho e fêmea ele os criou. Esse é o segundo Adão, tá? Criado. Quando a gente vai nos comentários da Torá Plaud, que é uma espécie de Bíblia, mas eles chamam de Chumash, né? No comentário feito pelo Rabino Plaud, ele diz o seguinte, que há elementos que dizem que aquele Adão era andrógeno, quer dizer, ele era um macho-fêmea, ok? Não era macho e fêmea, tá? Porque, na verdade, aquele Adão ele tinha as duas polaridades unidas a ele, ok? Quando o princípio do gênero diz que em tudo na natureza existe polaridade masculino e feminino. Tá? Então, você pode ficar indagando bem, mas se ele era um só ser, isso é possível? Porque aí no capítulo 2, a gente vê que há uma separação. Uma nítida, né, o Mauro Bliglino diz que foi feita uma cirurgia, deram um sossega-leão para o Adão e tiraram
né? Dizem lá que foi uma costela, mas você pode olhar para fazer qualquer análise, você tem o mesmo número de costelas de um lado e de outro. Então, portanto, se, é papo furado, né? Você sabe que ao longo do tempo a gente ouviu essa conversa de que o homem é não teria, ele teria uma costela a menos. E não é verdade. Tá? Bem, aí, ó, lá no capítulo 2 de Gênesis, é feito aquele processo, né? Em que eles separam e tiram a Eva, fazem a Eva. Então, tá? Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é de que realmente eles eram dois seres, tá? Que não tinham nome, que foram só chamados de macho e fêmea. E que depois houve uma segunda criação, porque provavelmente a terceira criação, né? Porque a primeira está no pleroma, a segunda, Gênesis 1, a terceira, Gênesis 2. Tá? Ali sim é feito e é dado o nome a eles de Adamu, Adama e Havá. Né? Veja, as tabuletas sumérias são claras em dizer que o Adamu é um tipo e o Adapa é outro. Tá? Mas todos é provável que houve um protótipo no qual eles se basearam. E qual é esse protótipo? É o Pigera-Damas, o Adão Cadmo ou o Antropos primordial, o humano primordial. Tá? Que existia onde? Existia no pleroma. Volto a dizer. Tá? Existe humanos nesse mundo chamado pleroma. Eu volto a repetir. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque a gente só vai entender a possível existência de Jesus a partir dessa ótica. Jesus era um aeon e ele veio do pleroma, um enviado do pleroma. É como se ele tivesse aqui numa missão específica vindo de um outro mundo, tá? De uma outra realidade. Então você observa que você pode ir pelo caminho de que Jesus foi colocado de forma artificial no útero de Maria, correto? Ou você pode optar por um outro caminho, tá? O caminho de Marcion de Sinope, dos docetas, de que Jesus não nasceu e ele simplesmente desceu das regiões pleromáticas e veio atravessando todas as densidades até chegar aqui na Terra, ok? O que realmente está descrito, né? Tipo assim, o que está descrito certo? O que está descrito nos textos do Evangelho de Marcion de Sinopse aqui, ó, tá? Está descrito nele, né? Então, alguns podem não aceitar, né? Tal, né? Geralmente quem não aceita isso é aquelas pessoas que dizem, bem, não pode, né? Porque se Jesus não nasceu de carne e osso, não tem sentido a morte e a ressurreição dele. Bem, primeiro porque você está indo pelo rumo do dogmatismo cristão, da ortodoxia. Os gnósticos não pensavam isso. Os gnósticos pensavam que a missão de Jesus aqui não era salvar ninguém de nada. Jesus veio aqui para ensinar a gnose, trazer a gnose, revelar a gnose, nada mais do que isso. Tá? Para que as pessoas despertassem. Porque seria. Bem, aí as pessoas entram naquele delírio, né? Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tio Robson, isso tá nos evangelhos, né?
Eu pergunto a você, que pai sacrificaria um filho, no meio de 10 ele já não se sacrificaria nenhum, imagina ele tendo um filho só. Você está me entendendo? É muito parecido com aquela história lá do Abraão, né? Quando Abraão, o Javé, pede para ele, olha, sacrifica teu filho único. Ah, mas ele não era único, tinha o Ismael. Por que ele não pediu o sacrifício de Ismael? Não, ele pediu o sacrifício de Isaac. E o Abraão, meio loucão, meio doido, sabe, fumou aquele cigarrinho do capeta e disse, tá bom, já que você está pedindo, eu vou lá sacrificar esse meu filho. Fez a fogueira, botou fogo, né? Pegou um cutelo, né? Uma faca assim meio aprumada, você já imagina, deitou o pequeno lá e ia mandar brasa. E aí aparece um anjo, mas esse anjo não foi enviado de Javé, foi enviado pelo Enki. Porque essas duas divindades estão lá dentro da Bíblia e são seres completamente diferentes. O Adão e o Javé. Muito bem. Então o Enki faz uma intervenção ali e diz, olha, ei, não faz isso não. Faz não. Né? Aí você imagina o seguinte, houve uma intervenção para não que Isaac não morresse. Aí o Jesus, o filho único de um pai, aí o cara vai lá e diz assim, eu estou pouco me importando, ele vai morrer mesmo, né? O Javé disse que tem que matar o rapaz. Por quê? Porque o rapaz não entrou no nosso. O rapaz não é do babado. O rapaz não é do nosso tipo, do nosso mundo, do nosso sistema. É, você entende? Né? A gente está falando esse tipo de linguagem aqui até para dinamizar um pouco as aulas, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente não pode também ser muito sério. Oh, nós estamos aqui fazendo uma aula. Não. Aqui a gente se diverte também, porque ensinar também tem que ser divertido e gostoso para quem faz e para quem ouve. Tá? Então imagina que esse Deus Pai resolve matar, sacrificar o próprio filho em nome de um pessoal para pagar pecado de um suposto pecado de Adão e Eva lá atrás. Né? E aí você vai ver, ao longo dos nossos estudos, ao longo de outros vídeos, gente, a manipulação que houve na Bíblia, na história de Jesus, é clara, está claríssima. Tá? Religiões foram criadas para manipular e controlar, fazer o controle do gado. Não deixar o gado pensar, não deixar o gado se acordar. Você está me entendendo? Coisa é séria. Ok? Então, os gnósticos diziam, olha, os seres humanos foram criados, né? Então, veja, aqui ó, no contexto, tá, do texto, esse andrógeno não é apenas uma imagem do ser humano, mas também da possibilidade de alcançar salvação e despertar espiritual. Através deles, os seres humanos podem alcançar a união com o divino e superar o esquecimento, que no gnosticismo é uma metáfora para o estado de ignorância e separação do divino. Outro dia uma pessoa perguntou, tio Robson, onde que parte está do seu vídeo que o senhor falou que a gente tem que se parear com a outra metade? Né? Então, quando é que você encontra a gnose? Tá? É quando você encontra a outra parte da laranja. Mas quando eu estou falando isso, eu não estou falando de uma outra pessoa, de um outro ser humano, que você vai sair por aí procurando, aí casa com uma, não deu certo, larga, vai, não, vou procurar minha cara metade, minha outra. Não é isso, não. Nós estamos falando no sentido de que você precisa encontrar a sua outra contraparte.
tá? Você precisa se unificar, se fundir, e não se confundir, se fundir, tá? Porque no momento em que você se funde, você sai da fragmentação e entra no processo de realmente de despertar, não é? É claro que também isso tem uma outra implicação, que é a implicação dos relacionamentos humanos na Terra. Claro que tem a ver, né? Não é à toa que o casamento propriamente dito, gente, as pessoas conhecessem a gnose levavam mais a sério essa coisa, tá? E não ficavam com esse monte de coisa que a gente vê por aí. Porque, de fato, se a outra parte não é a sua vibração, não está vibrando na sua frequência, tá? E ela não se pareia com você, tá? Para buscar também essa unidade, em ambos serão uma só carne, tá? Não é o seu corpo, não, é a sua carne, tá? É preciso que a gente entenda também esse lado, mas eu não vou aprofundar essa questão de casamento aqui, de relacionamento, que isso dá o que falar depois, né? Até porque tem muita gente que casou e não achou nada. E outros não casaram e saem aí, pegador, pega uma ali, pega outra acolá, pega acolá. Ah, nossa, tô em busca da minha cara metade. Bem, se você também não se unificar internamente, tá? E você viver nessa fragmentação, você não vai muito longe, não. Você não vai conseguir nunca nada no sentido de relacionamentos. Relacionamentos, pessoal, tem que bater. Seja amizade, seja casamento, seja namoro, qualquer coisa, seja empresa, tá? Não adianta que se as pessoas não parearem, tá? Você pode ter a mais boa ideia do mundo e montar uma coisa para você e você vai perder dinheiro, porque as pessoas que estão com você não estão unificadas. Tá? Muito bem. Vamos seguir aqui a nossa reflexão, né? E aí, deixa eu ver aqui se aqui tem, né? Bem, quando você vê, olha o título aqui do tema, diz assim, a criação do corpo de Adão pelas autoridades, pelos arcontes. Olha, prestem bem atenção nisso, porque isso é fundamental. Tá? Diz assim, as 7 autoridades cósmicas, que é os 7 governantes dos 7 céus, tá? Têm a missão de criar o ser humano, mas sua criação é limitada, resultando em um corpo moldado à sua imagem, mas sem alma. Isto é, sem espírito, na verdade, não é sem alma. Tá? Eu sempre digo que essa colocação de alma é um equívoco. Tá? Este processo de criação reflete a ideia de que os governantes, representantes do caos e da ignorância, tentam moldar o humano a partir do seu próprio entendimento e controle. Cada um dos governantes contribui com uma parte do corpo de Adão, mas a semelhança do ser humano é meramente uma reprodução da imagem dos governantes, tá? Portanto, dos arcontes. Um reflexo imperfeito e inacabado do homem verdadeiro. Qual é o homem verdadeiro? Do homem verdadeiro que está no pleroma, do antropos que está no pleroma, gente. Tá? Aquele que está além da sua compreensão. Né? O cérebro e o sistema nervoso criados pelo governante-chefe simbolizam o início da formação de Adão. Mas o espírito ainda não foi infundido nesse corpo, tornando um vaso sem vida. Este vazio representa a falta de espiritualidade e consciência divina em sua criação inicial, algo fundamental que
as autoridades não podem dar, pois estão limitadas pela escuridão do caos e pela ignorância espiritual. Tá? Então, você observa aqui uma coisa interessante, né? Quando você pergunta por que os seres humanos são assim, a lógica está bem aqui. Porque os seres humanos foram criados baseando-se numa imagem, né, num tipos. Está bem aqui atrás, ó, em um tipos do antropos superior, do antropos que está no pleroma. Gente, então, os humanos do pleroma, quando o Evangelho, a Gnose de João, que é um texto que está na biblioteca de Nag Hammadi, diz claramente que quando ele olhou, o Yaldabaoth olhou para o alto, ele viu a imagem refletida nas águas primordiais de um ser. E essa imagem é que ele, então, você já viu uma imagem refletida na água. Você está mergulhado numa piscina, certo? Aí você olha para cima e vê uma pessoa na beirada da piscina. A imagem que você vê não é totalmente fiel com a real quando você sai da água, ok? Tá? Você nem consegue muito distinguir quem é a pessoa. Né? Então, essa foi a imagem que ele viu, e essa foi a imagem que ele disse: vamos criar um ser humano para a gente, do nosso jeito. Certo? Vamos criar para nós, para a gente aí. Vamos lá, vamos correr atrás. Vamos fazer um humano para nós. Vejam, ele era tão invejoso que ele resolveu criar um humano para ele, mas para quê? Para escravizar. A mesma ideia que teve o Enlil na hora de criar os humanos, porque eles queriam substituir os Igigis, que era uma terceira classe de deuses sumero-acadiana. Então eles disseram: bem, bora criar alguma coisa para fazer o trabalho desses coisas. Então nós estamos aqui na Terra, nós nascemos para isso, para a escravidão, para o trabalho, tá? E eu não posso deixar de comentar aqui a ideia, a discussão que está tendo por aí do 6 por 1, né? Então o ser humano já é escravo, tá? Ele nasce escravo dentro desse planeta. Os deuses criaram eles para fazer o trabalho dos Igigis, segundo as tabuletas cuneiformes da Suméria. Tá? Então isso significa o quê, tio Robson? Significa que o Yaldabaoth, ao criar o ser humano, ele queria criar algo para ele se divertir, para ele controlar, para ele escravizar e etc. Essa é a real. E o que é que nós estamos fazendo no mundo mesmo? De fato é isso, gente. Né? Você trabalha um mês inteiro para receber R$ 1.400. Uma pessoa de bom senso, basta uma pessoa de bom senso. Isso não tem nada a ver com esquerda, direita, até porque nós vamos fazer um vídeo aí que vocês vão ver que também no pleroma e a ideia dos gnósticos tinha um negócio também de esquerda e direita. Não sei se você sabe, tá? Essa confusão começou lá atrás também. Tá? Você está pensando que a coisa... Hã? Então, uma pessoa de bom senso vai perceber que isso é uma escravidão. Ah, não, mas essa escravidão acabou quando a princesa Isabel assinou, não sei o quê. Não, não acabou não, filhote. Só mudaram de nome. O que é que eles compram de você? O seu tempo. Eles não compram de você a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua eficácia. Eles compram de você o seu tempo e a sua produtividade. Ok? E depois lhe dão um salário que mal dá para atravessar um mês. Tá?
Então, eu acho que as pessoas que são gnósticas deveriam pensar também sobre isso, né? Porque não dá para entender uma pessoa que diz assim, eu sou desperto, garoto esperto, sou desperto. Mas aí eu vivo no mundo também fazendo outras pessoas sofrerem e tudo mais, entendeu? Que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas adoram que alguém faça tudo de graça para elas, que elas não tenham responsabilidade nenhuma, né? Isso é muito sério, né? Então, o Yaldabaoth, quando criou os humanos, criou para serem escravos, tá? Ah, aí, observem aqui o seguinte, nós vamos aqui, ó. A falta de, olha só, a falta não de alma, mas de espírito, tá? Olha só. A preocupação do criador-chefe. Após a criação do corpo de Adão, o governante-chefe teme que a luz divina possa entrar nesse ser e transformá-lo. Ele sabe que o humano, se tiver acesso à sabedoria divina, será capaz de destruir sua obra e subverter os poderes do caos. Por isso, o governante-chefe deixa o corpo moldado de Adão sem alma ou sem espírito por 40 dias, criando uma espécie de período de incubação onde a essência divina ainda não entrou em ação. Ora, quando você olha esse texto, você se pergunta o seguinte: o que ele estava fazendo? Um ser humano? Isso tudo, gente, é uma linguagem para falar de tecnologia. Eles estavam criando um ser tecnologicamente. A questão era que esse ser tinha um corpo biomecânico, bioeletroquímico, tá? Portanto, tinha sim alma, o que ele não tinha era espírito. Porque só o espírito gera consciência. A alma gera a mente. O espírito gera a consciência. Tá? Então aquele ser estava ali, não tinha espírito. Segundo os textos gnósticos, ele se arrastava, mas ele não tinha condição de ficar de pé. E isso nos lembra que as tabuletas da Suméria, também descreve através do livro, inclusive dos Senti, do Zécari, assim, né? Ele fala que houve várias tentativas de criar, de modificação dos humanos. Algumas modificações muito mal sucedidas, umas nasceu cego, outros nasciam urinando, não paravam de urinar, outros não abriu a mão, outros não abriu a boca, outros... Gente, foi um horror essa tentativa. Tá? Quando você, quando você ouve falar do Frankenstein, tá? Aquele ser que aquele médico criou, pegando pedaço daqui, pedaço dali, pedaço da lá e montando coisa. Tem por detrás desse filme uma ideia muito, muito interessante, que é o seguinte, pessoal. Vejo que o que vai dar vida para o Frankenstein é um raio. Aí você está lembrando do quê? Veja, lá no Gênesis da Bíblia, diz que a um certo momento, e Deus soprou, tá, o hálito de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. O texto original é alma vivente e não um corpo vivente. Então, portanto, o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Tá? E aquele sopro que o Demiurgo também nos textos gnósticos vai dar, retratando a mesma história do Gênesis, nada mais é do que um choque. É como se fosse uma respiração boca a boca para você fazer a pessoa voltar. Né? Mas os livros gnósticos dizem que quando Yaldabaoth soprou, ele jogou para dentro desse ser humano a energia de Sofia que ele tinha roubado da mãe.
Então ele passou aquela energia para dentro, e é isso que nós chamamos de espírito e centelha divina. Daí porque ele ficou profundamente chateado com essa criação e ele vai tentar eliminar constantemente essa criação. A gente tem muita coisa para aprender nesse canal, gente. Mas a gente tem que ir em doses homeopáticas. Porque a gente sabe que tem pessoas que assistem os nossos vídeos, não deixa like porque não gosta, mas assiste. Tá? Porque dizem, ah, não, esse rapaz está falando bobagem. Não, aqui eu não falo bobagem. Eu não me dou o luxo de falar bobagem, porque eu estudo, eu pesquiso, eu sou um cara que desde os 14 anos eu me dedico a ler. Tá? E só não compro livros para mim agora porque eu estou desempregado, gente. Tá? Essa é a verdade. Mas fora isso, aqui na minha cidade, as pessoas, mesmo não gostando de mim, me respeitam. Sabe por quê? Porque eles me veem como uma pessoa que tem conhecimento das coisas, tá? Eu passei a minha vida toda lendo, pesquisando, estudando, tá? Não é qualquer pessoa que pega um livro de Urântia e lê. Não é qualquer pessoa que quer ler os livros gnósticos. Nossa, tem um negócio aí que a gente vai estudar que, nossa, você vai... Tem gente que vai tremer nas bases. Tá? Mas por quê, tio Robson? Porque a gente está estudando gnose aqui com seriedade. Não é fazendo uma leitura simbólica, uma leitura esotérica, uma leitura não sei o que. Não, aqui a gente busca fazer comparações com outras coisas para que as pessoas não fragmentem o conhecimento, mas unifiquem conhecimento. Porque fragmentar, meus queridos, é marchar para a própria desgraça. Ok? Tudo bem. Vamos aqui. Aqui ele diz o seguinte, olha. Após a criação do corpo de Adão, tá? E aqui sabe-se tudo isso, aqui a falta da alma, né? Aí acontece o quê? Acontece isso bem aqui, ó. A gente já viu ali aquela parte em cima. Ele vai dizer o seguinte: quando o governante-chefe retira a Sofia, a Zoe, tá? Filha da sabedoria divina de Sofia, tá? Portanto, a Zoe era filha de Sofia, segundo os escritos gnósticos, tá bom? Intervém e envia seu sopro divino a Adão. Olha só. Sofia, Zoe, representa a sabedoria cósmica e a vida espiritual que é essencial para infundir a alma no corpo moldado de Adão. Ela é a verdadeira fonte da luz divina que é capaz de dar vida ao que estava morto espiritualmente falando. O sopro de Sofia, Zoe, traz a vida espiritual a Adão, um ato de iluminação divina. Assim, o humano, criado pelas autoridades antes apenas em uma forma sem alma, sem espírito, tá? Agora se torna um ser consciente e capaz de perceber a sabedoria divina e superar as limitações impostas pelas forças do caos. E aqui também cabe um comentário. Os livros gnósticos que falam sobre a criação do ser humano são poucos. Tá? Falam que o que a Sofia faz? A Sofia, vendo a bagunça que o Demiurgo estava fazendo e criando um ser humano, ela teve uma ideia. Bem, eu vou mandar... Aí alguns aeões vieram,
e sopraram na cabeça do Yaldabaoth que era para ele soprar, tá? Ele soprar no rosto de Adão. Por quê? Porque ela tinha a ideia seguinte: nós vamos ele vai soprar e o meu poder vai sair dele e vai passar para o ser humano. Presta atenção nisso aqui. Então ela faz exatamente esse processo. O problema é que quando ele sopra, o Demiurgo sente que ele fez besteira. O que é que entra no ser humano? A Zoe. Agora vamos lá. A palavra vida, tá? A palavra vida, na língua grega, tem três palavrinhas para a palavra vida, tá? Bios, psique e zoe. Tá? E cada uma delas tem sentido muito diverso. Zoe quer dizer a vida abundante, a vida plena, a vida divina, a vida de Deus. O que é que Aldabaoth faz? Ele sopra a vida da Sofia dentro dos humanos. E quando ele se dá conta disso, que os seres humanos eram profundamente luminosos e estava ali o ser humano, o Adão, né, tinha extraordinariamente diferente, ele ficou chateado com aquilo. Aí é que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar tirar a Zoe do Adão. Lá no Gênesis conta que eles vão adormecer o Adão e eles tiram um pedaço de Adão e formam a Eva, né? Os gnósticos contam isso de outro jeito, dizendo que eles realmente vão fazer esse processo. Mas para quê? Para extrair a Zoe. O problema é que a Zoe sai antes que eles façam esse processo cirúrgico. Então, quando eles criam a Eva, inclusive o próprio Adão, ela vai chamar o Adão. Adão, Adão. Então, quando ele abre os olhos e vê ela, ele diz assim: ela será chamada mãe dos vivos, porque ela me deu vida. Então, um dos nomes de Eva é Zoe. Tá? Então, observem que a preocupação do Demiurgo fez besteira. Eu passei para os seres humanos uma energia, um poder que eles não podem ter. Então, dali para diante, qual é a tentativa que os arcontes e o Demiurgo vão fazer? Manter o ser humano na ignorância para não saber que ele tem essa dimensão e não se parear com ela. Porque não, na hora que você se pareia com a centelha divina, na hora que você permite que a vida sofiônica, a vida eônica, a vida pleromática se mova em você, a coisa começa a ficar diferente, gente. É aí que está o mistério. Por que que nós voltamos à escravidão? Porque eles sabem que a única forma de manter o ser humano na ignorância é botando o ser humano para trabalhar, trabalhar, suar, 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 porque final de semana ele não vai ter tempo mesmo de ler, que ele vai querer descansar. Ele já trabalha até sábado, só não está trabalhando aos domingos, porque ainda não colocaram, senão ele trabalhava até o dia de domingo, né? E aí, meu irmão, é para o cara não ter tempo de nada. E aí, quando o cara tem tempo, ele vai assistir televisão. A televisão faz uma lavagem também cerebral. E aí o ser humano fica perdido, confuso, vazio, tá? Sozinho numa estrada tentando encontrar. Talvez você esteja imaginando o que devo fazer, perguntou o jovem rico a Jesus, para ter a vida eterna? Para ter a Zoe? Hã? E aqui está a chave que eu comecei falando sobre os humanos, o pareamento, a busca de você
descobrir a centelha divina na sua vida, se parear com ela para que você desperte o poder da gnose, porque a gnose não é algo, é alguém. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.